Estamos em uma série de mensagens no livro dos Salmos. Nós, embora eu não tenha mencionado isso, os mais atentos perceberam que toda semana nós temos visto um hábito espiritual diferente. Lá atrás nós já vimos o hábito espiritual da luta contra a ansiedade, um hábito que é muito necessário a ser desenvolvido no Salmo 27. Nós já vimos o hábito espiritual do controle sobre a raiva ou a ira, no Salmo 137. No Salmo 8, vimos o hábito espiritual do trabalho, e um trabalho que deve ser cultivado em meio à dependência do Senhor. Nós já vimos também sobre meditação, e vimos em 2 salmos sobre isso, tanto no Salmo 1 quanto no Salmo de número 19, a importância de aprendermos a meditar na palavra do Senhor. Também vimos sobre o hábito muito necessário da confissão de pecados, do arrependimento, no Salmo 32. E vimos na última semana o hábito espiritual da adoração, do louvor ao Senhor, no Salmo 63. E hoje, eu gostaria de introduzir mais um hábito espiritual. Um hábito que não tem sido muito valorizado em nossos dias. Eu quero convidar para isso você abrir a sua Bíblia no Salmo 119, não se preocupe, nós não leremos o Salmo inteiro, apenas os versículos 32 até o 49. Salmo 119, 32 a 49. A palavra do Senhor diz o seguinte: buscarei teus mandamentos, pois tu aumentas meu entendimento. Ensina-me teus decretos, ó Senhor, e eu os guardarei até o fim. Dá-me entendimento e obedecerei a tua lei, de todo o coração a porei em prática. Faz-me andar em teus mandamentos, pois neles tenho prazer. Dá-me entusiasmo por teus preceitos, e não pela ganância. Desvia meus olhos de coisas inúteis, e restaura-me por meio de tua palavra. Confirma a teu servo a tua promessa que fizeste aos que te temem. Afasta-me de meus caminhos vergonhosos, pois teus estatutos são bons. Anseio por obedecer às tuas ordens. Restaura minha vida por tua justiça. Senhor, dá-me o teu amor, a salvação que me prometeste. Então poderei responder aos que me insultam, pois confio em tua palavra. Não retires de mim a palavra da verdade, pois teus estatutos são minha esperança. Continuarei a obedecer a tua lei para todo sempre. Andarei em liberdade, pois me dediquei às tuas ordens. Falarei de teus preceitos a reis e não me envergonharei. Como tenho prazer em teus mandamentos! Como eu os amo! Celebro teus mandamentos que amo e em teus decretos medito. Lembra-te da promessa que fizeste a este teu servo. Ela é minha esperança. Essa é a palavra do Senhor. Creio que você, a essa altura, já tenha descoberto qual hábito espiritual nós falaremos essa noite. Obediência. Não é algo que tem sido visto com bons olhos em nossa cultura atual e muito menos praticado de maneira adequada. Mas nós não conseguimos falar sobre obediência sem falarmos sobre uma suposta adversária à obediência, que é a liberdade. A obediência hoje parece trazer fim à liberdade. E a liberdade, por sua vez, parece pôr fim à obediência. Definimos liberdade como ausência de parâmetros, ausência de restrições. A gente não, espero. Mas o mundo, a sociedade secular atual, define liberdade como ausência de restrições, ausência de parâmetros. Quando nós restringimos e constrangemos
os desejos do nosso coração, então, segundo a sociedade atual, nós não somos verdadeiramente livres. Portanto, se submeter a qualquer autoridade em obediência, isso seria contrário à ideia de liberdade. Somos livres se não tivermos quaisquer restrições para seguir os desejos do nosso coração. Portanto, a nossa sociedade grita: sejam livres. Não deixe que nada, nenhuma autoridade domine sobre a sua vida. Só eu posso julgar aquilo que é certo e errado para mim mesmo. Só a minha consciência determina isso. Portanto, eu não entrego a minha autoridade espiritual da minha vida para ninguém. Nem para um livro, nem para uma pessoa, nem para nada. Eu sou a autoridade da minha própria vida. Nós vivemos numa sociedade de insubmissão. Não basta ir muito longe para você perceber isso. Nós vivemos numa sociedade de insubmissão. Temos dificuldade com autoridade, temos dificuldade com obediência, porque em algum momento nós acreditamos na mentira de que liberdade é a ausência de restrições. Eu quero nessa noite meditar com os irmãos a respeito de duas coisas: os erros da insubmissão, os erros dessa visão de que para sermos livres precisamos estar fora de qualquer restrição e de parâmetro. E também depois falar sobre os passos para que nós tenhamos uma submissão, mas não uma submissão ruim, não uma submissão que nos oprima, mas uma submissão verdadeiramente que nos liberte. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Em primeiro lugar, então, os erros da insubmissão. Eu quero pontuar 3 erros. 3 erros, 3 coisas que há de errado em tentarmos ser a nossa própria autoridade espiritual. 3 coisas, 3 erros. O primeiro deles é o erro da insubmissão. É porque a insubmissão ignora os fatos de como funciona o nosso coração. Então, o primeiro grande erro de tentarmos ser autoridade para nós mesmos e não nos submetermos a nada e nem ninguém, decorre do fato de não conhecermos bem o nosso coração. Ignorar o fato de que a autoridade espiritual já está atuando sobre o nosso coração, quer queiramos ou não. Nosso coração já está escravizado por algo, e é isso que, em outras palavras, o salmista diz no versículo 37, quando ele diz: desvia os meus olhos de coisas inúteis. Observe o que ele está dizendo. Ele não está dizendo: eu vou desviar os meus olhos, porque parece uma coisa que a gente tem muito controle, certo? Se eu quiser olhar para cá, eu mando informação e meu olho olha para lá. Mas ele não está dizendo: eu faço o que eu quero com os meus olhos. Ele pede em oração. Ele está clamando ao Senhor: eu preciso de ajuda. Eu não consigo parar de fixar os meus olhos em coisas inúteis, em coisas sem valor. Eu preciso que o Senhor me ajude a fixar os meus olhos naquilo que não é inútil. E aqui a palavra inútil, que é também traduzida por sem valor, é a palavra hebraica para ídolos. Essa é a palavra. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a não fixar os olhos nos ídolos que nada são, nos deuses substitutos no meu coração. Porque ele está dizendo: os meus olhos vão sempre se fixar em ídolos substitutos. O meu coração vai sempre adorar alguma coisa, sempre, inevitavelmente. E eu preciso do Senhor para me ajudar a não fixar os meus olhos em ídolos que jamais podem me satisfazer. Portanto, todos nós vivemos para alguma coisa. Não sejamos ingênuos. Todo mundo tem alguma coisa, uma razão principal da sua vida, aquilo que promete te dar alegria, satisfação, sentido. Se você está sob a autoridade do verdadeiro Senhor, se o seu coração adora o verdadeiro Senhor, então você pode ser perdoado, você pode ser satisfeito. Mas se você está debaixo da autoridade de algum outro senhor, seja lá o que for, a sua carreira, um relacionamento amoroso,
a sua própria autoimagem, qualquer outra coisa, qualquer outro ídolo, então você jamais poderá ser satisfeito. Temos essas duas opções. Ou os nossos olhos se fixam no Senhor, como centro gravitacional da nossa existência, da nossa adoração, ou nós ficaremos obcecados por qualquer outra coisa que vai nos dominar. Nunca seremos capazes de servir a Deus a menos que consigamos tirar os nossos olhos das coisas inúteis, das coisas sem valor, dos ídolos. Então dizer, eu sou a minha própria autoridade espiritual, é pura ingenuidade, é puro desconhecimento de como o nosso coração funciona. O grande teólogo do passado já dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Sempre ele está colocando um ídolo no seu coração, ele está sempre adorando alguma coisa, é inevitável isso. Você não é a sua própria autoridade espiritual, você já está vendido em adoração a alguma coisa. Então, é ingenuidade. Esse é o primeiro erro da insubmissão. Achar que nós, de fato, podemos não estar em adoração ou debaixo de autoridade de alguma coisa ou alguém. O segundo erro, em tentar sermos a nossa própria autoridade espiritual, é que nós ignoramos a natureza de como funciona a verdadeira liberdade. Se por um lado o primeiro erro é que nós ignoramos como o nosso coração funciona, o segundo erro é que nós ignoramos como funciona a verdadeira liberdade. Olha o que diz o versículo 45. O salmista diz, andarei em liberdade, pois me dediquei às tuas ordens. Que coisa estranha. Como assim? Ele vai andar em liberdade, mas ele está dizendo que ele se dedicou, ele se submeteu às ordens de alguém? Como isso pode ser liberdade? O que é surpreendente é que o salmista não está dizendo, eu desisti da minha liberdade para me dedicar às tuas ordens. Ele não disse, eu desisti. Ele diz, pois. Em outras palavras, ele está dizendo, finalmente eu estou livre, porque eu me comprometi a servi-lo de todo o meu coração, porque eu me comprometi a me submeter às tuas leis. É por isso que eu estou verdadeiramente livre. Eu finalmente estou livre agora que eu sou o seu servo. Eu sou livre porque eu sou o seu servo. Em outras palavras, é o que o salmista está dizendo. Eu costumava antes ser escravo do meu ressentimento, porque havia certas coisas que eu tinha que ter, e se eu não as tinha, então ressentimento dominava o meu coração. Eu era escravo antes porque eu tinha medo de certas coisas não acontecerem, ou de coisas acontecerem que eu não queria, e aí, então eu tinha medo. Se alguém atrapalhasse a minha vida, eu não conseguia suportar de raiva, eu era controlado. Eu costumava ser escravo da culpa, do medo, da insegurança, da ganância. Mas agora que o Senhor Deus é o meu mestre, nada mais me domina, é o que o salmista está dizendo. Agora que eu me submeto à sua palavra, então nada mais me escraviza. Eu ando em liberdade. Havia coisas que eu sentia que eu precisava ter, mas finalmente agora eu tenho verdadeira escolha. Ou seja, liberdade, na visão do salmista e na visão da Bíblia, não é a ausência de restrições. Liberdade é encontrar as restrições certas. Restrições que se adaptam ao nosso ser. Deixa eu contar uma ilustração muito interessante, que eu li essa história essa semana. Uma história real, tinha um menino de 8 anos, praticamente mais ou menos, e ele tinha muito desejo, quando ele ia brincar com seus amigos na casa dele, seus amigos tinham pets, né? Gato, cachorro, e ele viu os seus amigos brincando, rolando no tapete ali, com os seus animais de estimação. Ele queria muito ter um animal de estimação. Ele chegou para sua mãe e disse, certo dia, mãe, eu quero e eu preciso ter um animal de estimação. Mas esse menino tinha alergia. E a mãe sabia disso.
E ela começou a pensar em como ela poderia satisfazer o desejo do seu filho, então ela teve uma brilhante ideia. Ela comprou um aquário, encheu de peixinhos e deu para o seu filho, colocou no quarto dele. Pronto, está aí seus animais de estimação, você tem alergia, mas você não vai ter contato com eles, então nada vai acontecer, aproveite. Ela deixou o aquário no quarto do seu filho, saiu para trabalhar. Quando voltou, ela perguntou para o seu filho: e aí, filho, como é que foi o dia com os seus pets? O filho falou assim: mãe, no começo foi bem legal. Eles rolavam no tapete, eles brincavam uns com os outros, mas de repente eles ficaram todos parados no tapete. Não sei por que eles pararam de brincar. Porque os peixes não experimentaram a liberdade quando finalmente saíram daquele aquário aprisionador. Imagina os peixinhos ali no aquário pensando: nossa, como eu queria ser livre. Como eu queria estar ali fora, no tapete, com o meu mestre, com o meu dono, brincando, rolando, como os cachorros e gatos fazem. Certamente os peixes não pensam assim, na verdade, talvez eles nem pensem. Mas a ideia é, o menino pensava que os peixes seriam de alguma forma libertos e poderiam brincar como cachorro e gato fazem. Mas o que ele estava fazendo, na verdade, ao invés de libertar os peixes, ele estava violando o ser do peixe. Ele levou os peixes para um ambiente para o qual os peixes não foram criados. E por isso os peixes perderam a sua liberdade. Liberdade essa que eles desfrutavam no aquário. Mas quando fora do ambiente, de acordo com o seu ser, eles já não mais desfrutavam de liberdade. Eles não tinham liberdade fora d'água. Assim como nós podemos pensar num pássaro que voa livremente pelo céu, experimente colocar esse pássaro na água e você vai ver se ele consegue ter a mesma liberdade. A liberdade tem a ver com encontrar as restrições certas para as quais nós fomos criados. Essa é a razão pela qual o ambiente no qual o coração humano é verdadeiramente livre, é somente no serviço ao Senhor. Porque nós somos criados para obedecer ao Senhor. E enquanto nós não obedecermos ao Senhor, nós nunca seremos livres. Seremos escravos de alguma coisa que fere o aspecto central do nosso ser. Assim como o peixe foi violado no aspecto central do seu ser e por isso ele não era mais livre, nós não somos livres quando deixamos de obedecer ao Senhor. Então, quando você desobedece, você está violando a própria natureza do seu ser. Você está destruindo a sua própria estrutura. As ordens de Deus nada mais são do que a água na qual nós devemos nos submergir e nadar. Se nós vivermos no ambiente que Deus nos projetou para viver, então verdadeiramente seremos livres. Então, quando alguém diz: eu vou ser a minha própria autoridade, isso é ingênuo, porque isso ignora a verdadeira natureza da liberdade. Então, em primeiro lugar, o erro da insubmissão, de ser autoridade para nós mesmos, é porque ignoramos o funcionamento do nosso próprio coração. Em segundo lugar, o erro é porque nós ignoramos a essência do que é liberdade. Mas em terceiro lugar, nós erramos quando nós ignoramos a relação entre o amor e a liberdade. O que há de errado em tentar sermos a nossa própria autoridade é que nós ignoramos o paradoxo do amor e como isso está relacionado intimamente com a questão da liberdade. Tem uma entrevista de uma romancista francesa, e nessa entrevista, essa mulher que estava com seus 50 anos, meados dos seus 50 anos, e o repórter perguntou para ela como tinha sido a sua vida. E ela disse: a minha vida foi muito boa por todos esses anos, eu estou muito satisfeita com a minha vida. Então aquele repórter fez uma segunda pergunta, ele diz: então você teve a liberdade que você queria na sua vida? E aquela mulher respondeu de maneira bem interessante, assim: bem, obviamente eu era menos livre quando eu estava apaixonada.
Mas, felizmente, ninguém fica apaixonado o tempo todo. Então, nesses momentos que eu não estava, eu realmente fui livre. Primeiro de tudo, você percebe que ela está usando justamente a definição de liberdade que eu citei antes, como ausência de restrições. E se num relacionamento existem restrições, então ela só poderia ser verdadeiramente livre quando ela não estava em algum relacionamento. Mas ela também percebe algo muito interessante. Quanto mais profundo você se envolve em um relacionamento amoroso, menos você pode ser autônomo. Menos você pode ser independente. Se você está namorando alguém e você pensa, nossa, eu acho que esse relacionamento aqui está ficando profundo. E aí um dia, um belo final de semana, você decide fazer uma viagem. E você não comunica nada. Você simplesmente decide fazer uma viagem de final de semana, afinal de contas, né, eu tenho esse direito. E de repente você percebe que quando você volta para onde o seu celular tem sinal, você descobre uma série de mensagens enlouquecedoras da outra pessoa, questionando aonde você está. Como assim? Para onde você foi? Você decidiu viajar, não me contou nada. Então, de repente, você percebe que o relacionamento está mais profundo do que você imaginava. E de repente, você começa a perceber que você começou a perder a liberdade. E isso é só o começo. No final das contas, parte do que aquela mulher que foi entrevistada estava dizendo é certo. Os nossos relacionamentos exigem a perda da autonomia, da independência. Agora pense um pouco. Ela diz, eu felizmente não estava apaixonado o tempo todo, caso contrário eu não seria livre. Mas quero te convidar a pensar no seguinte. Em que momentos nós nos sentimos mais satisfeitos, preenchidos, em certo aspecto até livres, para fazer coisas que fora desse ambiente nós não seríamos livres para fazer? Em que momento nos sentimos mais assim? Mesmo com a definição de liberdade errada, como a ausência de restrições, quando o nosso coração parece mais satisfeito, quando nós nos sentimos mais nós mesmos, quando nós nos sentimos quase que voando, senão quando estamos em um relacionamento amoroso, profundo, um relacionamento de amor recíproco, saudável, de dar e receber. Quem está ou já esteve em um relacionamento saudável de amor, sabe o quão nós sentimos satisfeitos e até em certo aspecto livres para fazer coisas que fora desse relacionamento nós não teríamos liberdade. Agora, o que isso significa? Se você só se sente livre quando está realmente em um ótimo relacionamento amoroso, e se por definição o amor significa abrir mão da sua autonomia, então a única maneira de sermos livres é servirmos alguém em um relacionamento íntimo. A única maneira de nós termos um eu é abrir mão do nosso egocentrismo. E se isso é verdade para um relacionamento amoroso humano, quanto mais naquilo que se refere ao ambiente espiritual para o qual nós somos criados, que é de um relacionamento com Deus. Portanto, nós só seremos de fato livres na medida que nós cultivarmos um relacionamento amoroso com o nosso Criador. E isso explica a linguagem quase que estranha de todo o Salmo 119. Um salmo que está falando de submissão, mas ao mesmo tempo um salmo que está falando de amor o tempo todo. Olha só, o versículo 40. Anseio, desesperadamente é a palavra que ele está, o sentido aqui, por obedecer as tuas ordens. Ele não está dizendo, eu tenho que obedecer e eu faço isso emburrado porque eu tenho. Não, ele está dizendo, eu anseio, eu desejo, eu fico desesperado por isso. Eu estou apaixonado pela ideia de obedecer as tuas ordens. É isso que o salmista está dizendo. Há um amor envolvido. E é só quando ele tem esse amor envolvido que ele consegue ser livre. Ou, por exemplo, o versículo 47, 48. Como tenho prazer em teus mandamentos.
como eu os amo, como eu celebro teus mandamentos que amo. É uma linguagem de amor, de paixão. É alguém que está mergulhado nas Escrituras, cheio, repleto de amor e de prazer ao ler as Escrituras. Pense no que acontece quando você está apaixonado. Quando você encontra essa pessoa, parece que intuitivamente a nossa mente, o nosso coração começam a tentar descobrir o que agrada a outra pessoa e o que desagrada a outra pessoa. Não por um senso de dever, não por uma obrigação nossa de, nossa, agora eu vou ter que agradar essa... Não, parece que a gente quer descobrir o que agrada a outra pessoa e o que deixa a outra pessoa triste, para poder fazer tudo ao nosso alcance para deixar a pessoa feliz e fazer tudo ao nosso alcance para jamais fazer algo que deixe a pessoa triste. Mas isso não é uma obrigação meramente. Isso faz parte do amor. O desejo de submeter a nossa vontade à vontade do outro. Não como uma prisão, mas na verdade como o único relacionamento que verdadeiramente nos liberta. Nós podemos apreciar um relacionamento na medida que nós nos submetemos à vontade um do outro. E o salmista está fazendo aqui de tudo para colocar-se sob a autoridade de Deus. Não por mera obrigação, não por mero dever, mas por amor. Ele quer descobrir o que Deus ama, o que Deus odeia, porque ele quer fazer aquilo que Deus ama. Ele quer deixar de fazer aquilo que Deus odeia. Não porque a lei diz, mas porque ele ama a lei de Deus. E ele ama a lei de Deus porque através da lei de Deus ele conhece o caráter de Deus. Ele quer descobrir o que Deus ama porque ele quer se submeter por amor a isso. Percebe que é muito diferente uma mentalidade de que eu tenho que obedecer. Faz parte da Bíblia, então eu tenho que obedecer simplesmente. Por mera devoção ao dever. Na verdade, o que o salmista está nos mostrando é que, no final das contas, a gente tem uma visão muito negativa da lei e da obediência. Parece que obedecer é uma coisa sempre difícil, pesarosa. Mas quando nós nos apaixonamos por aquele a quem nós queremos nos submeter, então nós podemos fazer isso com prazer e amor. João 14, 23, Jesus diz, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Percebe que ele não diz, se você me obedecer, eu vou te amar. Ele não diz isso. Ele diz, se você me amar, então você vai obedecer a minha palavra. E então eu me tornarei cada vez mais real para você, por conta desse relacionamento de amor. Isso é o que significa submeter-se à autoridade de Deus. Mas veja, você pode se submeter a uma autoridade sem amor. É isso que muitas vezes os filhos fazem em rebeldia com seus pais. Quando eles mandam fazer alguma coisa que eles não querem, e eles vão sapateando com a cara emburrada, eles estão obedecendo, mas sem amor. É muito possível fazermos isso. Você pode começar a obedecer a Bíblia sem nenhum amor. Porque talvez você quer melhorar de vida, porque talvez você quer se sentir melhor consigo mesmo, porque talvez você quer impressionar outros, porque talvez você esteja querendo conquistar Deus pelos seus próprios méritos, pela sua própria obediência. Mas você não vai fazer nada disso por amor. Mas preste atenção no que eu vou falar agora. Você pode se submeter a uma autoridade sem amor. Mas você não pode se apaixonar sem se submeter à autoridade da pessoa que ama. Sem alegria ou entusiasmo. É impossível nós nos apaixonarmos, nós amarmos alguém, sem nos submetermos, sem perdermos a nossa autonomia, sem perdermos a nossa independência. Portanto, o problema da insubmissão é porque ela ignora o funcionamento do coração, ela ignora a verdadeira liberdade e ela ignora a relação do amor com a liberdade. Mas eu quero agora falar rapidamente de 4 passos para que tenhamos então uma submissão libertadora.
Quero tentar ser o mais prático aqui. Como nós podemos transferir a autoridade espiritual que nós queremos reservar para nós mesmos e submeter, não a ídolos, mas ao Senhor. E nós precisamos aceitar 4 coisas para isso, para que tenhamos uma submissão que nos liberte, que seja transformadora e não sufocante. A primeira delas, nós precisamos aceitar a autoridade da Bíblia. Versículo 34 diz: dá-me entendimento e obedecerei a tua lei. De todo o coração eu a porei em prática, o salmista diz. Dá-me entendimento e eu vou obedecer a tua lei. Eu vou, em outras palavras, eu vou me submeter à sua lei. Porque eu considero que a tua lei é autoridade sobre a minha vida. Você primeiro precisa aceitar a autoridade da Bíblia para ter esse relacionamento amoroso e pessoal com Deus. Eu estou dizendo isso porque hoje em dia as pessoas até leem a Bíblia. Você vai conhecer pessoas que não são cristãs e que até gostam de ler a Bíblia. Falam que a Bíblia é um livro interessante, é um livro até estimulante, provocante, inspirador. Muita gente considera a Bíblia um livro assim. Mas quando a Bíblia trata de algumas temáticas, aí a Bíblia é retrógrada, aí a Bíblia é um livro primitivo, aí a Bíblia é um livro ultrapassado, que eu posso ler, eu posso me aproveitar de várias coisas da Bíblia, mas me submeter cegamente ao que a Bíblia diz, um livro tão antigo, tão ultrapassado, aí não dá. A nossa cultura vai até certo ponto com a Bíblia, mas a hora que fala que a Bíblia tem que ser a autoridade máxima, aí a gente tem problema. Se você tomar essa posição de não considerar a Bíblia como a autoridade final sobre a sua vida, você não pode ter 2 coisas. 1, você não pode ter um relacionamento pessoal com Deus. 2, você não pode escapar da escravidão cultural, histórica, do momento em que você se enquadra hoje. Vou explicar. Se você rejeitar a autoridade total da Bíblia, você não pode escapar da escravidão do seu momento cultural. Por que eu estou dizendo isso? Você é mais velho? Você provavelmente vai se lembrar de coisas que os seus bisavós, ou seus avós, ou talvez até os seus pais acreditavam. Coisas que eles escreviam nas suas cartas, ou que eles faziam, que você absolutamente se envergonha. Talvez das visões que eles tinham sobre outras nações, visões sobre outras raças, visões que eles tinham sobre algumas outras coisas. Talvez você lembre de histórias, de conversas à mesa e você se envergonhe pelos seus parentes terem acreditado, ou escrito, ou defendido ideias que eles defenderam que hoje parecem tão ultrapassadas. Nós ficamos horrorizados por coisas que gerações passadas já defenderam e acreditaram. Mas aí nós pensamos, nós alcançamos uma maturidade enquanto sociedade. Nós sabemos aquilo que nós devemos acreditar ou defender. Então nós podemos e temos capacidade de olhar para certas coisas na Bíblia e falar, não, isso aqui não dá. Porque a autoridade está em nós. Nós definimos aquilo que a Bíblia, ok, nós podemos aproveitar disso, e aquilo que a gente fala, não, a Bíblia é um livro que precisa ser atualizado. Mas sabe de uma coisa? Daqui 60, 70, 80 anos, seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, vão ter coisas que eles vão absolutamente morrer de vergonha por você ter defendido e acreditado. Ou você acha que você é a última geração? A geração definitiva? Você acha que nós chegamos na final maturidade enquanto cultura e daqui para frente todas as gerações concordarão com aquilo que é justo, com aquilo que é bom? Não! Daqui a 60 anos os seus netos vão estar envergonhados provavelmente de coisas que você já defendeu ou acreditou. Nós não somos a geração definitiva. E, portanto, não nos submetermos à autoridade da Bíblia
significa que estaremos sempre presos a um cativeiro cultural momentâneo. Então, hoje eu leio a Bíblia e aceito algumas partes e rejeito outras partes, afinal de contas, eu sou fruto da minha comunidade, da minha cultura do presente. Mas e quando a cultura for diferente? Eu sempre vou ler a Bíblia com os olhos da minha cultura? Uma cultura que está em constante mudança? Ou não faz muito mais sentido eu aceitar a autoridade bíblica e deixar que a Bíblia me diga o que na minha cultura precisa ser aceito ou precisa ser rejeitado? Sem uma submissão bíblica, nós jamais poderemos escapar do cativeiro cultural momentâneo no qual nós estamos inseridos. Mas em segundo lugar, nós não vamos ter um relacionamento pessoal com Deus. Porque um verdadeiro relacionamento exige que haja uma resposta, exige que haja um diálogo. Se alguém é obrigado a concordar com você em tudo, você não tem um relacionamento. Se alguém jamais pode discordar de você, se jamais alguém pode falar coisas que você não quer ouvir, se jamais alguém pode te surpreender ou discutir com você, então não há um relacionamento. Para que haja um relacionamento, é necessário que a pessoa tenha direito a discordar de você. Agora, pense em um Deus que sempre diz aquilo que nós queremos ou gostamos de ouvir. Que só defende coisas que nós achamos que sejam tranquilas. Na verdade, esse Deus é um Deus fabricado. É um Deus feito em papel cartolina. Um Deus que é moldado à minha própria imagem. Um Deus que só pode falar aquilo que eu quero, que eu gosto, que eu aceito. Portanto, a gente não pode ter um relacionamento verdadeiro com Deus enquanto nós não submetermos a sua autoridade expressa na palavra. Mas em segundo lugar, antes, na verdade, não tem um texto, um versículo que eu possa apontar, mas o Salmo 19 inteiro demonstra essa disposição do salmista em se submeter à autoridade final de Deus na palavra. Segundo lugar, precisamos de um exame da Bíblia. No versículo 39 do Salmo que lemos, o salmista diz: afasta-me de meus caminhos vergonhosos, pois os seus estatutos são bons. Pergunta: como o salmista sabe que os seus caminhos são vergonhosos? Como? Como ele chegou a essa conclusão? Porque ele está olhando, ele primeiro se submeteu à palavra do Senhor, e agora ele está sendo examinado pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo para ele quais são os seus caminhos vergonhosos, e ele então está sendo obrigado a reconhecê-los. Qual é o meu ponto? Nós precisamos aprender a ler a Bíblia. Nós precisamos aprender a examinar a Bíblia. Mas um verdadeiro exame da Bíblia precisa passar do exame da Bíblia para o exame que a Bíblia faz em nós. Precisamos ser escrutinados pela Bíblia. Nós precisamos ser examinados pela Bíblia. Devemos ir para a Bíblia com as perguntas corretas ao texto. Mas se a nossa leitura bíblica não terminar em deixar que a Bíblia nos leia, que a Bíblia nos examine, que a Bíblia nos diga quais são os nossos caminhos vergonhosos, então nós não estaremos vivendo da maneira como nós somos projetados para viver. Nós devemos fazer perguntas para o texto, mas devemos deixar que o texto nos faça perguntas, que o texto nos examine. Nós precisamos descobrir o que o texto está ensinando. Nós precisamos interpretar o texto para que o texto nos interprete. Nós precisamos examinar o texto para que o texto nos examine. E eu quero te ajudar de maneira mais prática com isso, algumas perguntas que nós podemos fazer no nosso estudo bíblico, na nossa leitura, na nossa devocional. Perguntas como: por que Deus está me dizendo isso hoje? Onde eu devo aplicar isso hoje na minha vida? Por que especificamente hoje Deus está trazendo esse texto para o meu conhecimento? Se eu aplicar isso hoje, como eu seria diferente nos meus relacionamentos, no trabalho, na minha família?
Como esse texto me faria diferente hoje? Como eu posso aplicar isso e ser diferente nas coisas que estão acontecendo agora? Essas são perguntas que permitem que o texto nos examine. É deixar o texto vir até nós. É deixar que sejamos analisados. É deixar que a Bíblia debata conosco. Às vezes, nos seus melhores dias, você vai se sentir muito esperto, muito inteligente, muito sábio. E nesses dias você vai ter que deixar a Bíblia examiná-lo e dizer, olha, você é fraco, ignorante, aprenda a ser dependente de Deus, ou ser orgulhoso. Mas vai ter outros momentos e outros dias que nós vamos estar para baixo. E nós nos sentiremos absolutamente sem nenhum valor, horríveis, e nós precisaremos deixar que a Bíblia nos diga, você é significativo. Deus valoriza você ao ponto de entregar o seu filho. Viva de acordo com isso. Constantemente vemos no Salmo 119, o salmista permitindo que a Bíblia o examine. E se nós queremos aprender a submissão a Deus, precisamos aprender a fazer o mesmo. Primeiro, aceitar a autoridade da Bíblia. Segundo, deixar que a Bíblia nos examine. Em terceiro lugar, precisamos aceitar uma aventura heróica que a Bíblia nos convida. Aí você deve estar perguntando, o que eu quero dizer com aventura heróica? Bom, heróis são pessoas que servem a uma causa maior do que eles mesmos. Heróis são aqueles que abrem mão da sua segurança e conforto e se entregam a uma missão. E quando parecem que as coisas vão dar mal, vão dar ruim, são pessoas que não desistem, não voltam para trás até o cumprimento da sua missão. O que eu estou querendo dizer? Tem uma história de um autor chamado George MacDonald, que ele escreveu um livro que é a história de uma princesa e um Globin. Para quem não sabe o que é Globin, um monstrinho. E essa princesa, Irene, ela tem 8 anos e ela mora num lugar muito perigoso, infestado desses Globins, e ela tem medo disso. E a sua avó mora ali no último andar da torre onde ela mora. E essa menina, então, uma vez, a sua avó dá um anel para ela e diz que quando ela estiver com muito medo, quando o perigo chegar, ela deve colocar esse anel debaixo do travesseiro e ela vai notar que nesse anel existe um fio, existe uma linha nesse anel. E quando ela estiver sob perigo e com muito medo, ela deve se pegar essa linha e seguir esse fio até seja lá onde esse fio a levá-la. E aí então chega uma oportunidade onde ela está numa situação de perigo, os Globins estão se aproximando para atacá-la, e então ela faz o que a sua avó diz. E ela pega naquele fio, amarrado aquele anel debaixo do seu travesseiro, e começa a seguir aquele fio. Mas contrário do que ela imaginava antes, onde ela imaginava que esse fio levaria ela para dentro da torre onde a sua avó estava, num lugar seguro, esse fio estava levando ela para fora, para onde os Globins estavam. E mais para frente, na caverna dos próprios Globins. E ao invés de ela estar sendo levada para um lugar seguro, parece que aquele fio estava levando ela para um lugar cada vez mais perigoso. E ela lembrava do que a sua avó lhe disse: continue seguindo o fio. Independente do que apareça, independente do que aconteça, segure o fio. E ela ia segurando o fio, ia seguindo para frente, dizendo: isso não está certo, isso não está certo, eu vou morrer, eles vão me pegar, o que eu estou fazendo? Isso é uma loucura, isso é uma insanidade, mas eu vou continuar seguindo o fio, eu não posso voltar para trás. E como é comum dessas histórias, essa menina então invariavelmente chega em um lugar em que ela deveria estar para salvar a vida de outra pessoa, e ela continua seguindo o fio, e de repente ela chega finalmente no lugar seguro. Agora, se você começar a obedecer a Bíblia, se você colocar a sua vida debaixo da sua autoridade, deixar que a Bíblia te examine, você vai começar a sentir que está numa aventura. Mas as melhores aventuras são aquelas onde há perigos e situações difíceis.
Você não vê nenhum filme de aventura que se preze que não tenha nenhuma situação difícil no caminho. Nenhum, não tem graça um filme assim. E a Bíblia nos convida não a uma vida fácil, mas a uma aventura, cheia de dificuldades, de caminhos tortuosos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, existe vale da sombra da morte que nós andaremos. Existem situações perigosas, difíceis, e que nesses momentos, quando nos colocarmos debaixo da autoridade bíblica, nós vamos precisar continuar seguindo o fio. Dizendo, Deus, o caminho da obediência está sendo difícil. Parece que eu vou me matar. Parece que eu vou me ferrar se eu continuar seguindo o caminho da obediência. Talvez você se apaixone por alguém que não compartilha a mesma fé que você. Mas você está muito apaixonado ou apaixonada. E você sabe que não deveria. Mas parece que se submeter à Bíblia nesse ponto, você vai ficar sozinha para sempre. Ou sozinho. Talvez você viveu tantos anos na igreja e não tem ninguém que te olhe, mas aquele rapaz ou aquela menina na faculdade conseguiu enxergar o valor que ninguém na igreja jamais enxergou. Seguir o caminho da obediência nessa situação parece muito difícil. Talvez que vai te levar a um caminho de solidão para o resto da vida. Nesses momentos você vai ter que lembrar da aventura que a Bíblia te chama a trilhar, seguir o fio. Talvez você pense, olha, se eu disser a verdade no meu trabalho, talvez eu perca o meu emprego. Talvez se eu disser a verdade para os meus pais, talvez eu jamais tenha um celular de novo. Talvez se eu contar a verdade, a minha carreira acabou. E nesses momentos, a ideia de seguirmos a aventura que nos está proposta, significa seguir o fio. Seja lá onde ele nos leve. Embora pareça que estejamos nos afastando do caminho da felicidade e da segurança, estarmos submissos à autoridade bíblica significa que nós, a custo da nossa própria ideia de segurança, nós vamos seguir o Senhor. Um outro exemplo muito melhor do que essa história do Globo, muito distante da gente. Dietrich Bonhoeffer, um alemão que morava nos Estados Unidos na época da Segunda Guerra. E quando estourou a Segunda Guerra e ele ficou sabendo das calamidades que estavam sendo feitas por Hitler, ele abandonou a sua segurança em Nova York e ele voltou para a Alemanha. E quando todo mundo estava achando que ele era louco, porque ele estava num ambiente protegido e ele estava indo para o olho do furacão, Dietrich Bonhoeffer disse, esse é o lugar aonde eu devo estar. Em outras palavras, é o fio para onde eu estou sendo conduzido. É lá que eu pertenço, eu preciso fazer alguma coisa. Tem gente morrendo, tem injustiça acontecendo, como eu posso ficar aqui sem fazer nada? Esse é o caminho da obediência, é difícil, mas esse é o fio que eu devo seguir. Essa é a aventura que me está proposta. Mas talvez se você não conhece a história, você esteja imaginando que as coisas acabaram com ele triunfando. Ele chegou na Alemanha, começou uma resistência a Hitler, foi capturado e executado, morto. Esse foi o final da história de Dietrich Bonhoeffer. E em uma paráfrase daquilo que certa vez ele escreveu, ele disse mais ou menos assim: se sou eu quem decide onde Deus estará, eu sempre encontrarei um falso Deus. Um Deus que de alguma forma corresponde a mim, que faz o que me agrada, que se encaixa na minha natureza. Mas se for o próprio Deus que diz aonde Ele estará, esse lugar certamente é em uma cruz. E é para lá que eu devo seguir. Bonhoeffer seguiu o fio, que levou ele direto para a sua morte. E talvez você esteja dizendo, como você espera nos motivar à obediência contando uma história dessa? Parece que foi uma história fracassada, né?
Parece que ele não teve um final muito feliz. Será que não? Milhares e milhares de pessoas até hoje são inspiradas e são transformadas pelo exemplo do que aquele homem fez. Uma vida não desperdiçada. Milhares e milhares de pessoas são motivados por aquilo que ele escreveu e pelo seu exemplo, e hoje ele está na glória com o Senhor. Certamente ouviu do Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não me parece um final triste. Aceite a aventura de se colocar sob a autoridade de uma vontade que não é a sua, que vai te levar para lugares perigosos, difíceis, mas que certamente valerão a pena. Em último lugar, nós precisamos aceitar a autoridade da Bíblia, precisamos aceitar o exame da Bíblia, precisamos aceitar a aventura que a Bíblia nos convida, ainda que tenha uma série de dificuldades. Mas por último, precisamos aceitar o presente da salvação. Olha o que o salmista diz no versículo 41. Senhor, dá-me o teu amor, a salvação que me prometeste. O que ele está dizendo aqui? Ele reconhece que a lei é boa, mas ele reconhece que ele não pode cumpri-la. Por isso ele diz, Deus, o Senhor vai precisar ir mais além. O Senhor vai precisar ir mais além do que me dar um livro cheio de coisas boas que devem ser aplicadas. Porque, Deus, eu não consigo. Então eu vou precisar que o Senhor faça alguma coisa. Que o Senhor me dê do teu amor. Que o Senhor me dê a salvação que o Senhor prometeu. E quem poderá nos salvar? A pergunta que aquele herói vestido de vermelho com duas anteninhas perguntavam e ele aparecia. Senão aquele que se submeteu à própria lei de maneira perfeita. Aquele que aceitou a aventura heróica da obediência e que terminou em uma cruz. Jesus Cristo foi obediente, ele veio à terra, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte. Mas por que ele morreu? Por que ele obedeceu? Não para demonstrar um exemplo a ser seguido meramente, mas para que nós pudéssemos ser salvos. É isso que o salmista está pedindo. E é isso que Deus fez. Deus não nos deu apenas sua palavra. Jesus veio a este mundo e diz, cabe a mim obedecer toda a lei. Cabe a mim cumpri-la inteiramente, em lugar de vocês. Isso significa que não há como aceitar a aventura, não há como nos submetermos aos mandamentos e, ao mesmo tempo, ter isso como liberdade ou prazer, enquanto nós não reconhecermos o presente da salvação. Sempre ficaremos com medo se nós não estamos fazendo o bem suficiente. Sempre a lei será um fardo, a não ser que nós vejamos aquele que obedeceu em nosso favor e experimentamos o seu amor, a não ser que nós recebamos o presente da sua salvação. Esse é o motivo como um hino diz o seguinte: ver a lei por Cristo cumprida e ouvir a sua voz de perdão transforma um escravo em filho amado e o dever em opção. Aqueles que recebem o presente da salvação não encaram a leitura e a obediência, a submissão à palavra como um mero dever, mas agora como uma opção graciosa de alguém que foi conquistado por um amor que não merecia. Vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos essa noite porque o Senhor é um Deus bom e que revela a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pedimos perdão, Deus, por tantas vezes que somos ignorantes quanto à natureza do nosso coração, quanto à natureza da liberdade, a relação entre liberdade e amor. Pedimos perdão pela nossa insubmissão, pela nossa desobediência, pela nossa falta de prática no hábito da obediência ao Senhor. Mas pedimos que o Senhor nos ajude a nos submeter à tua palavra, para que sejamos examinados pela tua palavra, para que embarquemos corajosamente nessa aventura para a qual o Senhor nos chama, que talvez nos leve à morte, em muitos casos, que nos leve a privações, que nos levem à perda de oportunidades,
Mas, acima de tudo, ajuda-nos a enxergar o presente da salvação em Cristo. Ajuda-nos a olhar para aquele que é o consumador e o autor da nossa fé. Aquele que correu a corrida em nosso lugar. E ajuda-nos a viver vidas verdadeiramente submissas e obedientes e satisfeitas e livres no Senhor. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém.